Exame que detecta anticorpo do novo coronavírus no sangue volta a ter cobertura obrigatória pelos planos de saúde. A decisão é da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Pesquisa da Prefeitura de São Paulo conclui que o risco de pegar Covid-19 é 3 vezes maior para quem sai de casa para trabalhar. Cientistas brasileiros apontam um novo aliado contra o novo coronavírus, o soro de sangue de cavalo. Segundo os pesquisadores, os cavalos produziram até 50 vezes mais anticorpos do que pacientes que se recuperaram da Covid-19. Estudante picado por naja em Brasília e mais 12 pessoas são indiciados por tráfico de animais exóticos. Jovem é morta a facadas por vizinhos no interior de São Paulo por reclamar que estava sendo filmada com o celular. Operação contra agressores de mulheres prende mais de 50 no Rio de Janeiro. O Rio libera festas para até 500 pessoas e faz a limpeza do Cristo Redentor. Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro foi às ruas para cumprir 100 mandados de prisão numa operação que marcou os 14 anos da Lei Maria da Penha. Até agora, 54 homens foram presos. Seu direito. Durante o dia, A polícia concluiu hoje o inquérito que investiga o tráfico de animais exóticos no Distrito Federal. 12 pessoas foram indiciadas, entre elas o estudante Pedro Krambeck, que foi picado por uma naja que ele criava de maneira clandestina. provas encontradas em celulares Pedro apreendidos. Krambeck. O homem não foi localizado. A defesa do Major Joaquim Paulino disse que ele é inocente. O advogado de Gabriel Ribeiro informou que o estudante nunca traficou ou criou serpentes. Nós tentamos contato com Pedro Krambeck e também com a família dele, mas não tivemos resposta. E nós não conseguimos contato com a defesa dos outros indiciados. O número de mortos pelo novo coronavírus chegou a 105.463. 1.262 somente nas últimas 24 horas. Os casos ultrapassaram 3.200.000. Mais de 2.300.000 pessoas estão curadas. Na capital paulista, 28 moradores de rua já morreram de Covid-19, segundo a prefeitura. A imagem Então, o sempre isolamento chocou. social precisa de condições. E quem trabalha fora de casa tem 3 vezes mais chances de contrair a Covid-19. Essa conclusão é de uma pesquisa da Prefeitura de São Paulo que foi divulgada hoje. A quarta fase do inquérito sorológico por Covid-19 atinge 12,7% dos desempregados. Um estudo americano revela que a obesidade aumenta em até 4 vezes o risco de morrer por Covid-19. Os cientistas descobriram que, no caso dos homens obesos, a doença pode se agravar ainda mais. Bem disposto. A Agência Nacional de Saúde Suplementar determinou nesta quinta-feira que os planos de saúde ofereçam cobertura para o teste sorológico para a Covid-19. Esse exame ele detecta a presença de anticorpos no sangue do paciente produzidos depois da exposição ao novo coronavírus. A cobertura passa a ser obrigatória a partir do 8º dia do início dos sintomas. Para começar a valer, a resolução precisa, no entanto, ser publicada no Diário Oficial da União. O governador do Amazonas, Wilson Lima, disse hoje que contraiu a Covid-19. Ele afirmou que está sem sintomas e que vai permanecer em isolamento e manter as reuniões de trabalho por videoconferência. Ele é o 12º governador a ter a doença. O governo do Rio de Janeiro liberou a reabertura de salões e casas de festas para eventos com até 500 pessoas. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. A final de um campeonato de várzea chinês. E o prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, mudou de ideia. Decidiu reavaliar aquela proposta controversa de demarcar a areia da praia e reservar o espaço por aplicativo. O objetivo era evitar a aglomeração, mas isso gerou confusão e reclamação. O prefeito estuda agora realizar uma consulta popular para buscar a melhor forma de manter o isolamento entre os banhistas. Foi enterrada hoje em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, uma jovem de 28 anos que foi morta a facadas por vizinhos da mãe dela. Um casal suspeito do crime foi preso em flagrante. No velório, tristeza e revolta. Muito abaladas a mãe e a...
A polícia do Rio de Janeiro concluiu hoje o inquérito sobre o assassinato de Renato Freixo Ribeiro, irmão do deputado Marcelo Freixo, do PSOL, e a tentativa de homicídio da companheira dele. 2 PMs e um ex-policial foram indiciados pelo crime que ocorreu há 14 anos. Na época, os homens eram seguranças de um condomínio e foram demitidos por Renato Freixo, que era síndico. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Depois de ver as imagens da câmera de segurança. A maior chacina da história de São Paulo completa hoje 5 anos, sem que nenhuma das famílias dos 17 mortos tenha recebido indenização do Estado. 3 policiais militares e um guarda civil municipal foram condenados pelo massacre. Só que a justiça, Raquel, anulou metade das sentenças. Os novos julgamentos sequer têm data para acontecer. Toda vez que... A Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo diz que não houve pagamento de indenização porque os policiais agiram fora do horário de serviço e não se identificaram como agentes públicos. Um avião da Força Aérea Brasileira chegou hoje ao Líbano com ajuda humanitária. Tentou cruzar a linha férrea quando as cancelas ainda estavam abertas. Israel e Emirados Árabes Unidos anunciaram hoje um acordo para a criação de relações diplomáticas entre os dois países. As negociações foram mediadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Há anos já existia uma aproximação entre ação. O mundo já contabiliza mais de 750 mil mortos e quase 21 milhões de infectados pelo novo coronavírus. Na Espanha, o risco de agravamento da segunda onda de contágio fez o governo da região autônoma da Galícia adotar uma medida drástica. Se quiser fumar, tem que o faça só mais casos para cuidar. Você vai ver no próximo bloco. Cuiabá amanhece coberta da fumaça de queimadas que atingem o Pantanal. O SBT Brasil volta já já. A vacina é uma terapia complementar. No Reino Unido, quase 300 funcionários de uma fábrica de sanduíches foram infectados pelo novo coronavírus. O surto foi descoberto pela própria empresa, exceto para o Brasil, que terá produção própria. Durante uma reunião com deputados em Brasília, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que não descarta a vacina contra o coronavírus produzida pela Rússia, mas que ainda precisa de informações sobre sua eficácia. Ações do governo brasileiro em resposta à pandemia. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje em Belém da inauguração da primeira etapa das obras do Porto Futuro. O projeto na área portuária da capital paraense tem financiamento do governo federal. Apoiadores esperavam o presidente desde cedo. A entrevista completa estará no Poder em Foco, que vai ao ar no domingo, logo depois do programa Silvio Santos. A Justiça Federal do Rio de Janeiro homologou o acordo de delação premiada com Dário Messer, conhecido como o doleiro dos doleiros. Messer se comprometeu a devolver cerca de R$1 bilhão aos cofres públicos e deverá cumprir pena de 18 anos e 9 meses de prisão, com progressão de regime prevista em lei. Ele é réu em processos criminais por esquema de lavagem de dinheiro no Brasil e também no exterior. Atualmente, Messer cumpre prisão domiciliar no Rio de Janeiro. E agora o futebol, Raquel. 3 jogos encerram a segunda rodada do Brasileirão. O Vasco e também o São Paulo estreiam na competição. O torneio ainda está no início, mas já apresenta algumas surpresas, viu, Marcelo? O Flamengo, que é o atual campeão, perdeu os 2 primeiros jogos e já está na lanterna. A CBF informou que adiou o jogo entre CSA e Cuiabá pela Série B, que aconteceria no sábado, porque os testes de 20 entre os 31 jogadores inscritos pelo CSA deram positivo para o novo coronavírus. Ainda não há uma nova data. Marcelo, a Liga dos Campeões da Europa terá uma novidade, terá um finalista inédito. Isso porque o Red Bull Leipzig, da Alemanha, vai fazer a semifinal contra o Paris Saint-Germain. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Ela é motivada pelo novo.